Ótica Revista, sempre informando e unindo a classe ótica brasileira. E hoje vamos fazer uma matéria diferenciada para vocês do ramo óptico, o setor de gastronomia. E eu estou aqui com o chefe executivo do Hotel Unique, da cidade de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. O Hotel Unique, pessoal, é maravilhoso, um projeto do arquiteto Rui Otaki, uma forma de navio. E o chefe aqui, reconhecido internacionalmente, ganhou um prêmio na França. Ele é um dos melhores chefes de culinária brasileira. Por favor, nos apresente para o nosso público. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Quando você falou uma entrevista diferenciada, já é diferenciada porque nós estamos mascarados. Se fosse um dia normal, a gente não precisava de estar mascarado assim. Então, ela já diferencia nesse sentido. Contar minha vida, você é um pouquinho breve, um pouquinho rápido, porque minha vida são 33 anos do Brasil, 43 anos de profissão. Eu nasci na Borgonha, um lugar famoso pelos vinhos da Borgonha, famoso pela gastronomia, na Borgonha, na França. E eu, além desse aqui, eu fiz minhas formações na Borgonha, trabalhei em Paris, trabalhei em Saint-Tropez, na cidade badalada da França. Tive a oportunidade de fazer 2 voltas no mundo num navio, durante 3 anos da minha vida. Trabalhei em Israel também, fiz várias coisas. Eu vim no Brasil, cheguei no Brasil, desembarquei no Brasil com o navio em 85 e me implantei aqui pela primeira vez em 87. Tive um restaurante francês, trabalhei por grandes empresas, Carrefour, multinacionais, teve várias experiências dentro do mundo da gastronomia, restaurante espanhol, casa noturna cubana, enfim, produto licenciado com meu nome, um pioneiro um pouquinho em várias coisas da gastronomia, várias coisas assim. E 2000, eu falei a verdade, 98, nasceu o convite da família Cialis, para poder, que é o proprietário do Hotel Unique, para poder me convidar para poder cuidar desse hotel fantástico onde nós estamos agora. Em 98 começou toda a construção desse projeto do Hotel Unique, 98 até 2002, e em 2002 inauguramos. Então, se você faz o cálculo, eu já estou aqui, faz quase 22 anos trabalhando no projeto e 18 anos aqui dentro do hotel, responsável pela gastronomia, que não conhece a gastronomia do Hotel Unique, é o hotel onde nós estamos na cobertura do hotel, no restaurante Sky, que está aberto com sua piscina, com um restaurante com tudo. Nós temos restaurante, como eu posso dizer, o único restaurante do hotel, onde aqui está quase aberto 24 horas, por café da manhã, o almoço, o jantar e com seu bar, que vai até altas horas. Além desse aqui, hospedagem com hotel, 94 apartamentos, e um salão de evento gigante, onde que a gente pode atender até 2.000 pessoas. E quando a gente fala em gastronomia, depois eu vou até fazer uma coisa ali, eu falei, essa responsabilidade que eu tenho é administrar 50.000 refeições. 50.000 refeições por mês. Mas tudo isso, nós estamos falando antes dessa pandemia que nós estamos passando. Tudo isso aqui são os dados que eu estou contando para vocês, explicando que aconteceram até o dia 1º, até final de março de 2020. Né? E a partir de agora, é aí que é o ponto de interrogação. O que vai acontecer, o que vai acontecer, a gente não sabe. O que está acontecendo, nós estamos vivendo e convivendo com essa história, esse momento. O que vai acontecer, cada dia a gente está pensando e revendo o nosso futuro, em todos os sentidos. Lado hoteleiro, lado da restauração e lado dos eventos corporativos e também os eventos sociais, que irão forte dos finais de semana com casamento e eventos sociais aqui no hotel. Sr. Manuel, a parte de culinária, como é que o senhor descobriu essa vocação para isso e o que tem de diferencial na gastronomia do restaurante Sky? Bom, minha vocação, eu sempre gostei, eu era um menino, nasci na Borgonha, como eu falei para vocês. A Borgonha, ela seria eu falo sempre, como se eu tinha nascido num caldeirão. A Borgonha, ela é já conhecida pelos vinhos, pela gastronomia. Além desse aqui, eu sou filho de um caçador, meu pai era um caçador, pescador, minha mãe uma cozinheira de Manchê, que nunca trabalhou pela profissionalmente, mas que adorava. Família onde tinha um pomar gigante com todas as frutas que você pode imaginar. Enfim, era frutas e legumes atrás no jardim. Meu pai que trazia javali, veado, fazão, pombo, tudo
patos, tudo que vocês podem imaginar, mais os peixes. Uma comida, sempre a gente estava ligado, minha infância do nascimento foi sempre ligado com o comer, o beber. E não é de minha mãe aprender. Não, cheguei nos 14, 15 anos, eu já não tinha dúvida do que eu queria fazer. Eu queria ser um cozinheiro. Eu era um guloso, era gordinho, gostava de comer. Enfim, é isso, uma vocação ali. Acabei, comecei minha formação em diferentes restaurantes estrelados, menos estrelados, mais simples, mais sofisticados, para poder justamente viajar, para poder adquirir uma experiência profissional que me levou até hoje a fazer tudo isso que eu acabei contando para vocês e me levou hoje a ser o responsável do restaurante e da gastronomia do hotel. Mas a outra pergunta que você me fez, a gastronomia, explicar para vocês que não conhecem, a gastronomia do restaurante Sky, ele é, no início dessa década de 90, que a gente pensou, final de 90, início de 2000, a gente queria fazer um restaurante de hotel diferenciado. No hotel, que normalmente os hotéis tinham o restaurante gastronômico, o restaurante do café da manhã, tinha uma coisa. E aqui a gente estava juntando nesse mesmo lugar o bar, o restaurante, o café da manhã, e a gente queria ter uma coisa diferente. Eu era chefe do hotel, proprietário de um restaurante francês, proprietário de uma casa espanhola. Eu falei, se eu vou para a gastronomia hoteleira, eu quero fazer uma coisa diferente. E junto justamente com o senhor Jonas, o filho da família Ciales, que falou, vamos viajamos e vamos fazer uma coisa diferente. É a partir dali que decidimos fazer um restaurante que tem a cara de São Paulo. O que é a cara de São Paulo? 20 anos atrás, restaurante japonês estava na moda. Falou, vamos ter um balcão japonês e vamos fazer uma coisa bem legal. Botamos um DJ, as pessoas gostavam de ouvir música, colocamos um DJ para poder tocar, para poder acompanhar esses momentos. Cardápio, gastronomia do restaurante Sky. Decidimos, vamos fazer uma coisa bem diferente. Uma coisa diferente seria ter uma coisa que tem a cara de São Paulo. Naquela década, 20 e poucos anos atrás, o restaurante japonês era na moda. Era chique no restaurante japonês, falou, vamos ter um balcão japonês. Primeira ideia. E tem 2,5 milhões de japoneses aqui em São Paulo. Tem que representar, se a gente quer representar o Brasil, a gente quer representar a cidade de São Paulo, temos que ter um restaurante japonês, uma parte do restaurante japonês. Colônia italiana, muito rica, o paulista gosta de comida italiana. Vamos ter umas receitas italianas. Depois desse aqui, a gente falou, italiano, que é o paulista? O paulista gosta de comer pizza no fim de semana. Vamos ter um forno de pizza e vamos fazer pizza também. Não com cardápio, com pizza, com comida italiana, com risoto, com massa, com comida japonesa. Segundo, é um hotel. Vamos receber estrangeiro. Vamos ter que ter uma comida brasileira. Então, essência com pratos brasileiros, carne seca, casquinha de siri, que lembra a Bahia. Enfim, ingredientes e temperos que vão lembrar o Brasil. Beleza? 1, 2, 3, 4. Quinta, chefe francês. Vamos ter que ter algumas receitas francesas, como terrine de foie gras, um escargot. E assim que nasceu um cardápio super diversificado, super variado, e que tem a cara de São Paulo, cosmopolita, um pouquinho com essa cidade que nós estamos vivendo aqui em São Paulo. Enfim, são isso as informações, e até hoje foi a primeira ideia, e uma ideia que a gente concretizou e que a gente continuou 20 anos depois, fazendo vão mudando o cardápio, vão afinando, cada vez agregando alguma coisa mais, alguma coisa menos. Hoje as tendências são mais pelo lado saudável, mais pelo lado vegano, lado vegetariano. E o saudável, acho que depois dessa pandemia vai cada vez existe mais, as pessoas estão cada vez mais pensando na sua saúde, também esse é um momento ali. Enfim, eu estou sempre antenando, sempre buscando coisas assim. Mas o Sky é isso, a gastronomia do Sky é uma gastronomia variada, todo mundo se sente bem. Você pode tomar um chopinho no bar, como você pode tomar uma bela garrafa de champanhe. Você pode comer uma casquinha, uma pizza no restaurante, como você pode comer um prato com caviar. Enfim, é isso, essa essência, num ambiente simpática, que vai mudando de manhã e já aqui nós estamos à noite, então tem uma luz mais suave, mais intimista. A parte da manhã temos um sol que está batendo aqui, que fica lindo, maravilhoso, até no almoço na piscina. Enfim, um restaurante que vai mudando, que vai se adaptando, se é manhã, se é almoço, se é tarde, se é noite. É um cardápio que deixa as pessoas, todo mundo feliz. Você pode vir aqui de calça jeans, short ou de paletó e gravata, você pode jantar com roupão, todo mundo é bem-vindo. A gente não tem preconceito com ninguém, todo mundo é bem-vindo, todo mundo é bem-visto. É isso, é único.
é único pela proposta, por tudo isso que a gente está oferecendo. Pessoal, eu endosso, porque tudo que o chefe Emanuel Bassolet acabou de falar é verdade. A vista que você tem daqui, da cidade de São Paulo também, é uma coisa maravilhosa. Parabéns, chefe. Chefe, eu sei que o senhor também tem um canal na televisão, um programa seu de gastronomia. Por favor, fale um pouquinho para nós sobre isso. A respeito da televisão, eu comecei no Food Network, um canal americano que fala de gastronomia. Hoje o Food Network faz parte da Discovery, donc é um canal da Discovery. Donc eu tenho um programa faz 4 anos, que se chama Um Dia de Chef, onde eu ensino as pessoas, uma brincadeira, ensino as pessoas a cozinhar, pessoas que não têm experiência na cozinha, ensino eles a cozinhar. Além desse aqui, vamos lançar, dia 26 agora de junho, um novo programa, Tem Chefe na Sua Casa, que é um programa onde, juntamente, através da internet, através de outros recursos, a gente não tem mais um lugar, gravamos com convidado, cada um na sua casa, eu ensinando minha esposa, cozinhando ao mesmo tempo com o chefe Eric Jacquin, ensinando a esposa dele a cozinhar, e nós dois online fazendo essa gravação. E tudo isso aqui não é uma coisa que passa pelo telefone, que passa pela internet, é uma coisa que vai passar na televisão mesmo, no canal da Discovery, Home and Health, e um novo programa. Donc, nós temos Discovery junto com o programa Um Dia de Chef, outro que tem Chef em Casa, e nós temos também um outro programa, eu participo também como jurado de um programa na TV Record, TV aberta, os outros estamos falando do canal fechado, a TV Record é TV aberta, que é o Top Chef, que é para a segunda temporada, que infelizmente já estávamos iniciando a segunda temporada, gravamos um terço do programa, da temporada, e fomos obrigados a parar pelo problema da pandemia, e nós estamos voltando a gravar dia 25 de julho, e o programa vai entrar no ar dia 17 de julho. Então fica ligado, o programa vai entrar, isso aqui vai antes dessa data ali? Sim. Então vamos ali, 25, final de julho, no 17 de julho, se não me engano, uma quarta-feira, a segunda temporada do Top Chef na TV Record. E sim, são vários lançamentos, Júnior de Discovery, Record na coisa. Enfim, é isso, a gente tem que sempre buscar novidades, fazer coisas, e acho que a televisão também, as redes sociais, estamos falando, como a gente estava comentando em off ali, você tem internet, você tem Instagram, você tem que ter o Facebook, essas coisas ali, todas essas redes sociais são muito importantes, são grandes veículos para poder divulgar o trabalho. Sem esquecer também uma revista, essa aqui, Obrigado. Que eu acabei de falar, mais um outro veículo que a gente tem cada vez mais, e ali hoje a gente está gravando. Obrigado pela oportunidade, obrigado por poder falar e contar. Foi muito rápido, porque tem tantas coisas para poder contar, para poder explicar para vocês. Mas eu quero agradecer de antemão o tempo e o carinho que o senhor tem com o seu público, tanto do exterior como do Brasil. Sim. A gente sabe perfeitamente, através da gastronomia, o carinho que o senhor tem por nossa terra aqui. Eu sei que o senhor disse uma vez que a sua alma já é brasileira. Sim, o coração é francês, mas a alma é brasileira. Nasci talvez ali, mas com certeza que eu me considero. Hoje eu tenho minha nacionalidade, cidadania brasileira, já faz mais de 20 anos. Sem dúvida, meus filhos nasceram aqui, têm 30, 29 anos. Eu sou completamente brasileiro, eu não tenho um arrependimento algum, eu gosto. Às vezes amigos meus falam para mim, você nasceu no país errado, você sempre fala bem do Brasil. Às vezes o povo brasileiro tem sempre, o Brasil não sei o quê, o Brasil não... Eu não sempre falo bem, mesmo com altos e baixos, mesmo com tudo que a vida às vezes nos leva a passar. Mas eu sou uma pessoa muito feliz. E acho que a gente tem que ter esse momento, mesmo nesse momento mais difícil que nós estamos passando, pensamento positivo, cruzar os dedos e sempre buscar novidade, buscar coisa diferente. Falando em novidade, uma coisa que eu gostaria de repente de aproveitar, que a gente estava falando da gastronomia, do restaurante, do corporativo, dos eventos sociais, que nós não sabemos por enquanto quando eles vão voltar, mas está ali. Nós estamos trabalhando uma nova marca que vai ser provavelmente lançada até o mês de setembro, final de agosto, onde nós vamos trabalhar com delivery. Se você tinha feito essa entrevista comigo há 2 meses atrás, eu tinha falado
Não, delivery não estou pensando, nem estávamos pensando. Mas hoje é um momento, um caminho, uma maneira de poder, se as pessoas não vão conseguir vir para cá, ou talvez menos vezes, nós vamos até ela, elevando uma gastronomia, a gastronomia do Sky, que é variada, como eu acabei de falar para vocês, comida italiana, uma comida francesa, uma comida japonesa, uma pizza, enfim, vamos ter até sanduíche. Estou montando e bolando o cardápio nesse momento, a oportunidade que você me encontrou hoje, eu estou aqui trabalhando nos bastidores, justamente para poder pensar e não parar. O que a gente vai fazer? O que a gente vai criar? E a gente está sempre na frente, Sr. Manuel, visionário. Eu me comprometo a divulgar os seus canais de comunicação, tanto na televisão, como o senhor acabou de mencionar, porque eu acho que é importantíssimo o pessoal ter um conhecimento gastronômico. Essa parte também do delivery também, porque agora é hora de nos unirmos e ajudar um ao outro. E pessoal, vale a pena. Eu já participei de eventos aqui no Hotel Unique, principalmente como falou da família Cialis, que é ligada ao Laramara, que vocês conhecem do setor óptico, que é voltada para baixa visão. Eles fazem um trabalho fenomenal que a gente já fizemos diversas reportagens através da Ótica Revista. E aqui o chefe Emmanuel Bassolet realmente tem uma agenda lotada e ele fez questão de nos atender. Eu estou até emocionado de falar com o senhor. Parabéns, porque o senhor é um guerreiro, é um lutador. E olha, parabéns, chefe. O que puder contar conosco, por favor. Sem problema, obrigado. A gente está falando de ótica, a gente não está acostumado ali, que eu acabei retirando meu óculos para poder fazer ali, tentar falar com vocês. Mas o óculos porque estava embaçado. Eu estava falando justamente, pessoal, não tem nada ainda para poder fazer uns presinhos, para poder a gente justamente ter, para revolucionar nossa vida, nós que usamos óculos e lentes. Ali é difícil. Pessoal, já me comprometi de presentear o nosso amigo aqui com algum produto que realmente solucione isso. Fique tranquilo. Muito obrigado. Obrigado. E como eu sempre encerro nossas entrevistas, que a Ótica Revista está sempre informando e unindo a classe ótica brasileira, o chefe Emmanuel Bassolet, parabéns. Obrigado. Por tudo que tem nos representado. E eu sei que vai dar tudo certo e que em 2020 nós vamos pensamento positivo. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado a você, gente. Olha.